O filme começa em um mundo apocalíptico que foi devastado por uma razão desconhecida. A humanidade, outrora próspera, foi completamente destruída, restando apenas alguns sobreviventes. Entre eles está a nossa protagonista, Juliette, que está dirigindo por uma cidade desolada. Ela faz parte de um clã de 30 membros que, de alguma forma, conseguiu sobreviver às condições adversas. Atualmente, Juliette está em uma missão para procurar recursos comestíveis. Dentro de sua van, vemos uma arma e uma foto de si mesma com seu ex-amante, Jack. Parece que ele não sobreviveu ao apocalipse. Depois de um tempo, Juliette entra em um posto de gasolina abandonado, na esperança de encontrar algo útil. Ela entra com cuidado, pronta para atirar em tudo o que encontrar pela frente. Quando Juliette não encontra nada, ela decide descansar um pouco. Mas, nesse momento, seu sono é perturbado por um som de rosnado vindo do andar superior. Juliette fica aterrorizada com o barulho, então corre imediatamente para sua van e sai. É evidente que algo perigoso e assustador está habitando esse terreno baldio apocalíptico. Na cena seguinte, Juliette se comunica com o líder de seu clã, Harry. Ele pergunta se ela encontrou algo útil, ao que ela responde negativamente. Ele então lhe pede que ela fique fora de perigo e volte para o esconderijo o mais rápido possível. Juliette concorda, e depois de encerrar a ligação, ela pega um atalho, pois as baterias da van estão acabando. No caminho, ela se depara com uma caravana, onde encontra um homem mortalmente ferido. Em seus últimos suspiros, ele implora a ela que acabe com seu sofrimento. No entanto, Juliette rejeita seu pedido, afirmando que não quer desperdiçar suas balas com ele. Ela então pergunta se há comida dentro da caravana, ao que o homem diz que sim. Mas ele também a avisa que a criatura, também conhecida como ceifador, está trancada lá dentro. Ao ouvir isso, Juliette pensa por um tempo e, por fim, decide entrar. Assim que ela entra, alguns tiros são ouvidos e as janelas se quebram. Juliette conseguiu matar o bárbaro ceifeiro, mas quando ela sai, o pobre homem já havia morrido. Depois disso, Juliette reúne todos os suprimentos dele, carrega-os em sua van e parte. Enquanto está na estrada, ela parece estar com pressa, pois é revelado que os ceifadores só saem à noite. Eles têm medo da luz do sol e passam a maior parte do dia sob a sombra. Enquanto isso, Juliette está dirigindo, uma rajada de vento de repente leva sua foto para longe. Isso a distrai momentaneamente, fazendo com que sua van saia da pista e capote várias vezes. O impacto deixa Juliette inconsciente e, com isso, o filme entra em um flashback. Vários anos atrás, antes do apocalipse, Juliette é vista em uma galeria de arte. O proprietário do local, Jack, se aproxima dela e tenta iniciar uma conversa. No entanto, Juliette não está interessada, ela revela que está aqui por causa da comida e também porque está chovendo lá fora. Jack não parece se importar com isso, então lhe mostra uma pintura e pede que ela observe atentamente. Juliette comenta rudemente que o quadro é feio, mas Jack lhe diz para olhar para sua beleza interior, pois tudo é artificial. À medida que os dois continuam conversando, eles ficam mais à vontade um com o outro. Depois que a exposição termina, Jack de repente pergunta a Juliette se ela gostaria de conhecer sua casa. Ela concorda sem pensar muito e os dois vão para lá. Ao chegar, Juliette se surpreende com o apartamento dele, que parece ser luxuoso. Jack oferece a ela um pouco de vinho e queijo, e os dois continuam conversando. No entanto, quando Jack começa a perguntar sobre sua vida pessoal, ela desconfia dos motivos dele e sai abruptamente. Na noite seguinte, os dois voltam a se encontrar. Dessa vez, Jack a vê em um bar, onde ela está com outro homem. Surpreendentemente, ela lhe entrega alguns narcóticos, revelando que é uma traficante. Mais tarde, Jack, profundamente curioso, a segue até seu apartamento e descobre que sua situação é muito ruim. Ela está vivendo entre outros traficantes de drogas, em condições muito ruins. Quando Juliette finalmente se apercebe de Jack, ela fica furiosa e começa a repreendê-lo. Jack tenta consolá-la, e até se propõe a ajudá-la, mas ela se recusa. Por fim, quando Juliette injeta uma substância em suas veias, Jack percebe que ela também é viciada. Por isso, ele deixa o local, desapontado. Várias semanas se passam e, um dia, Juliette machucada aparece de repente em seu apartamento. Jack nem pergunta o que aconteceu e começa a cuidar de seus ferimentos. Em seguida, ele a limpa e a deixa descansando em seu quarto. Na manhã seguinte, Juliette acorda, sentindo-se melhor, e se junta a Jack para o café da manhã. Quando terminam, Juliette pede que a deixem sair por um tempo, alegando que precisa de um pouco de ar fresco. No entanto, Jack sabe que ela desesperadamente quer injetar a substância novamente. Ele tranca todas as portas e, como resultado, Juliette fica furiosa.
Ela começa a quebrar vários objetos no quarto dele, exigindo que ele a solte. No entanto, Jack simplesmente a deixa liberar sua raiva. Quando ela se acalma, ele a abraça com força e, por fim, a beija. Esse é o início de seu relacionamento trágico e desolador. Várias semanas depois, Jack compra uma nova casa nos arredores da cidade, que ele considera perfeita para Juliette. Ao se mudarem juntos, ela se sente um pouco nervosa, pois esse é um grande passo em sua vida. Em resposta, Jack toca seu rosto com carinho, dizendo que sempre estará ao seu lado. Mais tarde, ele lhe mostra o local e explica que é ali que seus filhos crescerão. Juliette, como sempre, está cética, pois não tem certeza se está pronta para ser mãe. No entanto, Jack lhe diz que o mais importante é que eles estejam juntos. Eles certamente farão com que tudo dê certo. Sua previsão acaba se confirmando, pois apenas alguns meses depois Juliette engravida. Ela revela a notícia a ele, deixando-o animado. Infelizmente, as coisas logo tomam um rumo sombrio, pois o bebê nasce natimorto devido ao uso de drogas no passado de Juliette. Isso causa um impacto significativo no relacionamento do casal, e Juliette tem uma recaída. Sendo o homem perfeito que ele é, Jack ainda a atura e sempre a trata como uma mulher, e sempre tenta fazer com que ela se sinta melhor. Entretanto, em uma noite, ele finalmente se irrita. Jack está cansado de ver Juliette fugindo todos os dias para se encontrar com seus amigos drogados. Em um acesso de raiva, ele termina com ela, deixa o carro e decide usar o metrô. Horas depois, quando Juliette está tomando um drink em um bar, um canal de notícias informa que houve um ataque químico mortal no metrô, que tirou a vida de mais de 30 pessoas. Isso assusta Juliette, pois ela percebe que Jack estava no mesmo metrô. Por isso, ela corre imediatamente para vê-lo. Na cena seguinte, Juliette chega ao hospital, onde Jack está internado na unidade de terapia intensiva. Sua laringe e traqueia foram queimadas por causa do ataque químico, deixando-o incapaz de falar. Juliette se aproxima de seu quarto, que está separado por uma grossa camada de plástico, e pede desculpas pelo que aconteceu. Em resposta, Jack usou um quadro branco e um marcador para expressar suas emoções. Mesmo nesse estado crítico, ele menciona que a ama e pede que ela nunca desista. Isso faz com que Juliette tenha esperança em sua sobrevivência. Entretanto, na manhã seguinte, quando ela entra em seu quarto, ela descobre que Jack faleceu devido aos ferimentos, deixando-a totalmente arrasada. O filme então volta ao presente, onde Juliette finalmente recupera a consciência. Ela sente uma dor aguda na perna, pois um osso parece estar se projetando para fora. Para piorar a situação, sua arma está a poucos metros de distância dela. Como já é noite, Juliette teme ser comida viva pelos ceifeiros. Por isso, ela decide resolver o problema com suas próprias mãos. Depois de muito esforço, Juliette consegue, de alguma forma, libertar sua perna de debaixo do volante. Ela então empurra o osso fraturado de volta para o lugar, lava o ferimento com álcool e faz um torniquete para si mesma. A dor é excruciante, mas essa é sua única esperança de sobrevivência. Depois disso, Juliette pega seu rádio e tenta ligar para Harry, mas o sinal é muito fraco. De repente, ela ouve passos se aproximando, então rapidamente pega sua arma e se esconde dentro da van. Finalmente, temos um vislumbre do ceifador. As pernas parecem ser semelhantes às de um ser humano deformado. Juliette observa nervosamente debaixo da van, esperando que o ceifador não a veja. Mas, infelizmente, Harry a chama ao mesmo tempo, fazendo com que seu rádio emita um bip. Em pânico, ela joga o rádio fora para distrair a criatura. Juliette tem certeza de que será encontrada, mas, para sua sorte, o ceifador ouve algo ao longe e vai embora. Algumas horas se passam e Juliette joga alguns bastões luminosos do lado de fora para verificar se os ceifadores estão por perto. Quando não vê ninguém, ela segue lentamente em frente, ainda sem saber o que está acontecendo ao seu redor. Nesse momento, Juliette ouve um som e, quando se vira, vê o ceifador mortal em cima de sua van. Aterrorizada, ela atira nele uma vez antes de voltar para dentro da van. Ela espera que a criatura se aproxime, apontando sua arma naquela direção. No entanto, o ceifador aparece por trás e puxa a tampa da janela, pegando Juliette de surpresa. Seu rosto parece estar completamente deformado, como se a carne tivesse se derretido. Juliette se esforça para se libertar, e quando nada funciona, ela liga o carro e pressiona o acelerador. Felizmente, as rodas começam a se mover e isso machuca o monstro, fazendo-o recuar momentaneamente. Depois de passar por essa situação difícil, Juliette finalmente conserta o rádio e entra em contato com Harry. Ela diz freneticamente a ele que está sendo atacada por um ceifador no meio do nada. Harry promete vir ajuda, mas, para isso, ele precisará da localização exata dela. Então, ele pede que ela ligue o sinalizador dentro da van.
Juliette faz o que lhe foi pedido e finalmente consegue fazer o dispositivo funcionar. Mas quando ela olha ao redor, percebe que o ceifador está de volta. Ele lança um ataque mortal contra ela. Juliette liga os faróis, fazendo com que o ceifador fuja em agonia. Depois disso, ela recebe novamente uma ligação de Harry, que menciona que ele rastreou sua localização. Mas, infelizmente, ele não poderá chegar até a manhã seguinte, pois é muito perigoso. Isso deixa Juliette arrasada, pois ela percebe que agora está sozinha. Algum tempo depois, ela ouve um veículo passar e, desesperada, toca a buzina para pedir ajuda. Um homem ouve e se aproxima da van. Infelizmente, ele acaba se revelando um canibal. Ele entra à força na van e tenta esfaquear Juliette, mas, nesse momento, o ceifador aparece. Ele arrasta ameaçadoramente o homem e o mata. Enquanto o ceifador se banqueteia com o canibal, Juliette pensa em cometer o impensável. Mas então ela se lembra das últimas palavras de Jack, que lhe pediu para nunca desistir. Isso lhe dá motivação suficiente para continuar vivendo, então ela decide lutar. Em um último ato de desespero, Juliette traz 2 recipientes de combustível. Ela então acende um sinalizador e o agita para atrair o ceifador. Quando ele finalmente aparece, ela o leva até os recipientes. Juliette, então, estrategicamente atira neles, fazendo-os explodir. Mas, para sua surpresa, o astuto ceifador consegue fugir sem ser ferido. Depois disso, ocorre uma briga entre os dois. O ceifador continua arrastando Juliette, mas, por algum motivo, não a machuca. Aproveitando-se disso, ela atira nele 2 vezes a queima-roupa, aparentemente acabando com ele. Mas quando o sol finalmente nasce, o ceifador parece estar vivo. Juliette tenta atirar nele mais uma vez, mas está sem balas. Quando ela se apressa em recarregar a sua arma, o ceifador sobe em cima dela. Quando ele toca suavemente seu rosto, Juliette finalmente percebe que o monstro é nada menos que o amor de sua vida, Jack. Durante todo esse tempo, ele estava apenas tentando se aproximar dela e ficar com ela. Apesar de ser um monstro agora, ele ainda tem os mesmos sentimentos por Juliette. Dominada por emoções, Juliette entra em um flashback e se lembra do momento em que Jack pediu a ela que observasse a pintura. Ele havia lhe dito para ver a beleza interior, pois tudo é artificial. No presente, Juliette, em lágrimas, diz a Jack que o ama muito. Então, em um final trágico, ela aponta sua arma para os dois, acabando com tudo.